Olha aí, né, pessoal? Cada vez mais estamos vendo lampejos de sanidade na grande mídia, né? Principalmente aí em sites como Revista Oeste, onde eu estou lendo essa notícia aqui, mas em alguns outros também, e também lampejos de sanidade econômica por parte de economistas de fato. É difícil a gente ver esse tipo de coisa, era mais difícil ainda no passado, agora a coisa começa a funcionar um pouco melhor. Veja, por exemplo, aqui, essa opinião feita aqui pelo senhor André Carvalho, né, que é diretor de portfólio da Cura Capta aqui, que afirma de fato que a inflação no Brasil vai ser mais alta esse ano por conta do déficit fiscal. Isso aqui é uma afirmação que eu sempre trago no canal. Se você me acompanha, você sabe disso muito bem, e é uma grande verdade. É interessante ver cada vez mais o pessoal do establishment, né? Pessoal, os economistas aí mainstream, aceitando esses fatos econômicos que são evidentes, mas que sempre foram varridos para debaixo do tapete. Agora a coisa está começando a mudar um pouco de figura. Vamos olhar a análise que ele faz a respeito disso aqui, conversar sobre essa relação direta entre dívida e aumento da inflação, que é algo tão importante que no final das contas é um cenário muito provável para o Brasil de hoje, né? Mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso ajuda bastante o meu canal a continuar crescendo e a produzir um conteúdo cada vez melhor, né? Então, existem aqui, nas palavras do senhor André Carvalho, então, projeções, né, que demonstram que o processo desinflacionário que vinha ocorrendo já foi interrompido e que, a partir de agora, então, a curva dos preços futuros já supera a meta da inflação aqui no Brasil. Eu não sei se supera o teto da meta, vamos olhar aqui no decorrer do texto, né? Mas eu já falei disso aqui no canal também, já mostrei números, principalmente do IGPM, mostrando que a tendência de queda que existiu até meados do ano passado já foi revertida, né? Dados do IPCA 15, que aí já é um dado do governo federal, né? O IGPM é da Fundação Getúlio Vargas, mas dados do IPCA 15, que eu trouxe recentemente no canal também, demonstram agora, para o final do ano passado, começo desse ano, também uma reversão da curva. Então tudo está convergindo para isso, né? Os preços vinham numa constante queda e agora deram uma subida, né? Então, importante fazer essa distinção. O economista aqui está fazendo a correlação entre aumento da dívida, a gente vai chegar nesse ponto, né, e alta da inflação. Eu concordo com ele em relação a isso, mas não sei dizer se ele está falando de inflação enquanto aumento de preços, o que é equivocado. Eu falo sobre inflação enquanto aumento da base monetária, que realmente isso sim causa problemas econômicos de toda sorte. E esse aumento da base monetária hoje no Brasil é causado pelo aumento da dívida pública, né? Vou chegar nesse ponto aí também. Então, esse resultado do ano passado, 230 bilhões, eles colocam aqui como sendo o segundo pior da série histórica, que começou lá em 97. Eu já expliquei para vocês que não dá para considerar 2020 um ano totalmente atípico, em que houve gastos de toda a natureza, auxílio emergencial e coisas do tipo, benefício emergencial, para conter os problemas ali do Covid e tudo mais, da pandemia, e ao mesmo tempo que a receita desabou completamente porque a economia ficou toda fechada. Então, a receita caiu muito, a despesa subiu, naturalmente o rombo nas contas públicas seria absurdo, né? Tirando esse ano da conta e da listagem, um ano completamente atípico, o governo Lula conseguiu entregar o pior resultado da história, com o agronegócio bombando, com a casa econômica do Brasil toda arrumadinha do governo Bolsonaro, com uma inflação baixa, com o crescimento do PIB, com a economia funcionando de forma geral muito bem, a economia internacional estabilizada depois daquele baque forte que foi o início da guerra lá na Ucrânia, né? Então, ainda assim, o governo Lula, com esse incompetente desse senhor Fernando Haddad aqui, eles conseguiram entregar um resultado pavoroso, com um ano muito favorável. Imagina 2024, que a coisa não parece ser tão boa assim, né? Então, esse senhor aqui, André Carvalho, falou o seguinte, que todo esse cenário fiscal ruim do governo Lula tende a pressionar a inflação no Brasil para que ela chegue a patamares mais altos, né? Então, ele falou que essa é uma tendência, então, né, da pressão inflacionária, porque o mercado tem a convicção de que o governo atual abdicará do controle rigoroso de gastos para realizar seus projetos e programas, né? O mercado tem convicção de que o governo abdicará.
O governo já abdicou, olha o resultado aqui, olha o valor que foi conseguido, o governo já abdicou disso, aliás, nunca teve, né? Ele abandonou o controle rigoroso de gastos que tinha no governo Bolsonaro. Mudou completamente a história aí, né? E ele prossegue dizendo que sem controle de gastos, numa economia de baixo crescimento como a nossa, a consequência natural é reduzir superávit e não raro gerar déficit, né? Não raro não, sempre gerar déficit. Superávit é a exceção à regra no Brasil, né? Essa é a verdade. Então, aqui é uma coisa interessante que está sendo colocada, que é o seguinte: o crescimento do déficit leva a um aumento da dívida pública. Ok, isso aqui é até intuitivo, né? Isso aqui é auto-evidente. O déficit cresceu, o governo não está conseguindo dinheiro sequer para pagar o serviço da dívida, que dirá para amortecer o montante dessa dívida gigantesca que existe. Precisa refinanciar pegando mais dívida. Então, né? E aí eles explicam isso, né? O governo tem necessidade de tomar dinheiro emprestado para saldar as suas contas. Isso aqui também, nas palavras deles, né? Também gera uma busca por maior arrecadação, em geral com a elevação da carga tributária. Sim, o governo tenta compensar o aumento dos gastos, cobrando mais impostos da população, né? E aí o senhor Carvalho aqui diz o seguinte: atualmente, podemos observar na estrutura a termo da inflação implícita que o mercado ainda não prevê algo como uma inflação futura crescente ou exponencial, mas as projeções já interromperam o processo desinflacionário que vinha ocorrendo até então, e nessa curva a inflação futura está acima da meta, né? Volto a dizer, não sei aqui se essa meta que ele está falando é o centro da meta, que é 3%, ou se é o teto da meta, que é 4,5%, né? 4,5%. E, de fato, esse valor foi citado aqui, inclusive, né? Mas eu não sei se ele está falando do teto da meta ou do centro da meta. O centro da meta geralmente é uma fantasia, no final das contas, essa é a verdade, né? Então, eles colocam aqui questão de fatores sazonais que acabam pressionando alguns setores específicos da economia. Eu falei aqui recentemente que sim, houve aumento nos gastos com educação por conta da atualização de matrículas, né? Começa o ano letivo em universidades, escolas, creches, e aí há uma normal correção dos valores, às vezes até um aumento real das mensalidades, mas isso já é esperado. Em determinadas épocas do ano, o valor, por exemplo, da batata sobe muito, ou então da cenoura. Isso é sazonal, isso acontece. O problema é que no Brasil a coisa não está tão sazonal assim, porque sempre tem alguma coisa subindo a cada mês, praticamente a cada semana. Então já é um fenômeno generalizado que nós estamos observando aí, né? Então ele mencionou alguns desses problemas, né, relativos à sazonalidade, que acaba impactando no aumento de preços, mas volto a dizer, o aumento de preços não é a inflação real, e não é isso que explica um crescimento constante dos preços na economia, que no final das contas é isso. Beleza, tem sazonalidade para os alimentos, tem sazonalidade para a educação, eventualmente para os combustíveis, mas de 10 anos para cá os preços aumentaram em alguns casos aí 2 vezes, 3 vezes até. O que explica isso de verdade? Não é a sazonalidade, tem algum motivo real, e esse motivo real é o aumento da base monetária. Tudo bem, mas o que a questão fiscal tem a ver com o aumento da base monetária, se estamos falando aqui do governo emitindo dívida pública para se financiar? Pois bem, né? Eu trago aqui para vocês um gráfico do orçamento federal. Eu não estou vendo aqui, se vocês forem mais espertos que eu, me digam. Não, agora eu vi, né? Agora eu consegui ver qual o ano que é. Vamos olhar 2023 aqui, só para fazer uma comparação com algo que já aconteceu. Você pode ver aqui que realmente a despesa, que foi muito maior do que as receitas, né? Parece pouco, mas aqui é um número trilionário. Então qualquer pedacinho aqui do gráfico, dá para ver aqui, né? Qualquer pedacinho a mais do gráfico aqui representa uma montanha de bilhões de reais, essa é a verdade, né? Então o governo aqui, as despesas dele, na maior parte, nominais despesas, não quer dizer que o governo desembolsou isso, mas essa parte aqui toda, 54% mais 20% aqui, praticamente aqui 3/4 dessa área laranja, né? Então vamos colocar aqui 3/4, 65%, 64%, isso aqui vai dar uns 40 e poucos por cento da despesa total do Estado brasileiro em 2023 foi de fato relacionado à dívida pública, né? O refinanciamento da dívida pública, a rolagem da dívida aí, né? Agora, olha só como que
nas receitas do governo, realmente, né, você pode ver aqui que o laranja são as receitas correntes e aqui as receitas de capital. Nessas receitas de capital estão consideradas aqui a maior parte dessas receitas, operações de crédito aqui, 92% desse valor, então, é dívida contraída pelo governo, o governo pegando dinheiro emprestado da economia. Então, de um total de 2,8 trilhões de reais que o governo teve de receitas de capital em 2023, 92% disso aqui basicamente, vamos botar aí 2,600, 2,700 quase, trilhões, isso aqui são trilhões de reais, foram de empréstimos tomados pelo governo junto à sociedade. Em tese, por que em tese? Vamos lá, vamos pensar a coisa de uma forma realista. Você acha que a sociedade produtiva tem condições de emprestar quase 3 trilhões de reais por ano para o governo? Por mais que ela receba de volta isso, você acha que tem esse montante disponível para empréstimos? É óbvio que não, não tem como o governo tomar isso aqui do setor privado. Então, o que o governo faz para conseguir emitir mais dívida, aí, se endividar mais e pagar os seus custos, aí, o seu custeio? O governo toma empréstimo do Banco Central, pois o Banco Central compra a dívida do governo federal. E por meio de qual mecanismo o Banco Central consegue comprar essa dívida? Por meio de impressão de dinheiro. É aí que a coisa acontece. O Banco Central imprime dinheiro, compra a dívida do governo federal, empresta esse dinheiro e fica com a dívida lá em troca disso, né? Em tese, em algum momento no futuro, o Banco Central recebe esse valor do governo brasileiro, né, do Tesouro Nacional, e retém esse valor novamente consigo, evitando que o dinheiro circule na economia, né? Então, evitando que a base monetária ali, o M2, se expanda muito. Só que isso nunca acontece. Olha, o governo nunca tem superávit para pagar os juros, pelo menos, o serviço da dívida pública. Então ele está ano após ano pedindo mais empréstimo ao Banco Central, tomando mais dinheiro emprestado e com isso despejando mais dinheiro na economia. Aí que está o grande problema. Toda vez que nós temos um resultado desse aqui altamente deficitário, o que acontece é que o governo precisa compor esse rombo fiscal tomando mais dinheiro emprestado, mais ainda do que ele já toma todos os anos, né? Não tem como o mercado suprir essa demanda de dinheiro, de financiamento por parte do governo. Então, o governo toma mais dinheiro do Banco Central e aí o que acontece? Esse dinheiro circula na economia, não volta para o Banco Central porque o governo não paga a dívida e isso expande a base monetária, faz com que a inflação seja cada vez maior. E é por isso que a inflação vai castigar em 2024, por conta desse aumento gigantesco da base monetária que nós tivemos no ano passado. Para além aqui dos 230 de déficit, né, o governo, isso aqui é primário, o déficit nominal, quase 700 bilhões de reais, mais dinheiro que vai ter que ser injetado, criado artificialmente do nada, para o governo conseguir financiar a máquina estatal, que esse dinheiro vai circular na economia e vai fazer todos os estragos a partir daí, e a tendência é que à medida que o déficit for aumentando, então o governo vai despejar mais dinheiro na economia e a inflação vai nos castigar cada vez mais. Pelo menos é interessante ver isso aqui sendo divulgado, ainda que de forma um pouco tortuosa, na grande mídia. Mas o que você achou dessa história? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.